Olá, seja muito bem-vindo ao curso Tudo o que você precisa saber para operar os mini contratos. No primeiro vídeo falamos sobre as vantagens de operações com mini contratos e também operações com mini contratos com o mini índice. Neste vídeo falaremos sobre negociação com mini dólar, tá? Primeiro, o tamanho do contrato, né? O contrato tem o tamanho exato de R$ 10 por ponto e a variação mínima é meio ponto. Então, cada vez que o mercado se mexe para cima ou para baixo, você ganha ou perde R$ 5 por contrato. Vamos dar um exemplo no gráfico de como funcionaria isso, né? Então, no pregão do dia 21 de setembro de 2017, né, que é o pregão exatamente do dia que eu estou gravando esse vídeo, o dólar fechou, o mini dólar fechou a 3.141 pontos, tá? Então a variação mínima para cima, esse dólar iria para 3.141,5 e a variação mínima para baixo, esse dólar iria para 3.140,5, né? Então cada meio ponto, né, equivale a R$ 5, cada ponto a R$ 10, perfeito? O vencimento do dólar é diferente do que acontece com o mini índice. O dólar vence todos os meses, então você tem uma letra nova todos os meses, né? Então a gente tem aí F, G, H, I, J, K, L, M, até a gente está em setembro, né? O que vence em outubro, no último dia útil do mês de setembro, início de outubro, portanto, é exatamente o V, é o que está sendo negociado. Então, neste momento, a gente negocia o WDOV17. Bom, então isso difere, né, do que nós temos nos mini contratos de índice. Então, cada mês tem um vencimento, né? Então, quando nós estamos em setembro, o que está sendo negociado é o WDOV17, que é o ano que a gente está, né? Então, ano que vem, né, o que vence em janeiro é o WDOF18, né, por exemplo, tá? Bom, eu queria dar alguns exemplos de negociação com mini contratos de dólar, né? Começando com day trade, no caso, uma compra de 10 mini contratos de dólar, tá? Então, digamos que a gente compra esses 10 mini contratos a 3.100 pontos, tá ok? E a gente tem aí aliás, é pedido uma margem para day trade de R$ 650. Lembrando, né, que para cada mini contrato você tem aí a necessidade de ter R$ 65 para ter como margem. Então, para 10 contratos, R$ 650. Então, digamos que a gente encerra a posição vendendo 10 contratos a 3.120, ou seja, obtendo um ganho de 10 pontos, né? 20 pontos, aliás, no caso, tá? O que, na verdade, não é qualquer dia que você tem a possibilidade de ganhar esses 20 pontos, né? Precisa de ser um dia com uma boa volatilidade. Eu vou te dar um exemplo de hoje, né? Hoje foi um dia aí de pouca volatilidade no dólar, né? Diferente de ontem. Entre máximo e mínimo a gente teve exatamente isso, 21 pontos, né? Diferente aí, acho que ontem também não teve muito mais do que isso, 21 pontos, né? Então você precisa de um dia como esse, de mais volatilidade aí, para que você consiga uma variação tão grande na operação day trade para fazer uma operação tão boa quanto a gente sugere aqui, tá? Mas tendo isso e você conseguindo 20 pontos no dólar no dia, você tem como fazer as contas levando em conta o preço que você vendeu menos o preço que você comprou, vezes R$ 10 por contrato, vezes o número do contrato. Então, neste caso, teríamos tido um lucro de R$ 2.000. O exemplo 2 fala de venda e não de compra, porque assim como o índice, vender é tão simples, né, e obedece os mesmos critérios que comprar. Então, se você vende 10 contratos a 3.080 pontos, você precisa de R$ 650 de margem, assim como na compra, para fazer essa operação. Então, se depois você encerra essa posição, aliás, aqui algo mais plausível, né, ganhando 10 pontos, tá? Porque 10 pontos de variação num trade por dia é muito mais plausível do que 20, né? Na atual conjuntura que a gente tem em setembro de 2017, onde a volatilidade do dólar é menor, né? Em momentos de mais volatilidade, você consegue até mais do que isso em boas operações, né? Então a gente tem aqui 3.080, o preço da venda menos o preço da compra, vezes 10, que é exatamente R$ 10 que você ganha por ponto, vezes o número de contrato, portanto você teve um lucro
de R$1.000. Bom, e para a posição, assim como no índice, no dólar você tem que se ficar atento ao preço de ajuste, tá? Então, digamos que você faça uma operação de compra a 3.100 de 10 contratos, você precisa de uma margem, neste caso, por se tratar de uma posição de R$ 8.500 por contrato, no caso de 10 contratos, uma margem de 85 mil, ou seja, você precisa ter isso em conta, ou colocar isso à disposição, mantendo aí, por exemplo, ações, serve como margem, tesouro direto serve como margem, CDB de liquidez diária serve como margem, você tendo isso, você pode colocar na posição e aí você encerra essa posição depois de um tempo a 3.200, ganhando, por exemplo, 100 pontos, né? E você tem 100 pontos vezes 10, que dá 1.000, vezes, que é exatamente quanto vale o ponto, né? Então 100 pontos vezes R$10 por ponto, vezes o número de contratos, você tem aí um lucro de R$10.000. Mas tem preço de ajuste. Então, digamos que você compra 3.100 e você tem uma alta muito forte naquele determinado dia, fechando a 3.150. Então, no dia você tem um ajuste positivo de R$5.000, que é 50 pontos vezes 10, que é R$10 por contrato, vezes 10, que é o número de contratos, você ganhou, portanto, R$5.000. Se no segundo dia volta 20 pontos, você tem que pagar esse ajuste negativo de R$2.000 até que você encerra a posição, enfim, tomara sempre que com lucro, tá ok? Bom, vamos lá falar agora, pessoal, sobre tributação com mini contratos. Isso acompanha o mercado de ações. Para day trades você paga 20% sobre os ganhos líquidos ao final de um mês, tá? Assim como com o mercado de ações, opções, enfim. E na posição, né, você paga 0,005% na fonte sobre a soma algébrica positiva dos ajustes diários de uma determinada mercadoria semanalmente. Então pode ser ou índice ou dólar, né? E isso serve apenas para que o imposto de renda, né, o órgão saiba que você está fazendo as operações. Então quando você tem aí ajuste positivo, ele segura um pouquinho aí do seu lucro para saber que você está fazendo operações. E ao final do mês, né, 15% sobre a soma algébrica positiva dos ajustes diários entre a data de abertura e encerramento da operação. Isso para posição, perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que se ajude vocês a dar os primeiros passos com operações em mini contratos. Como eu falei, algo muito interessante para quem está dando os primeiros passos, algo muito interessante para quem já tem experiência e vai aí se especializar em fazer operações com uma boa alavancagem, com pequenas taxas, né, e com bastante liquidez. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo